Olá, Leonino! Olá, Leonina! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui, fique muito à vontade. Hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês. É uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue só aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados assim? Bora lá! Vamos agradecer a nossa espiritualidade, aos nossos mentores, aos anjos guardiões que nos ajudem a trazer o direcionamento necessário para esse momento e que de fato seja uma mensagem importante, que faça sentido e que ressoe com o momento de vocês que estão aí assistindo. Gratidão, espiritualidade, bora lá, vamos ver? Pegar aqui com o tarô de hoje uma mensagem inicial para a gente já começar a falar. Fala para mim, pessoal, de onde que vocês são? Quem que tá me assistindo aí? Deixa aí no comentário de onde que vocês são, que eu vou adorar saber, tá bom? E aí quero começar a interagir um pouco mais com vocês, saber quem que tá aí, sabe? Enfim, e voltem sempre, tá bom? Bora lá, vamos ver qual que é a mensagem inicial para vocês. Entendimento. Olha que carta linda. Você começando a entender. E no fundo do deck a gente tem o louco. Aqui eu vejo muito uma ambiguidade no sentido, por exemplo, eu vejo muito o leonino entendendo que agora está começando a viver uma vida que de fato faça sentido, sabe? Eu vejo aqui muito pessoas que estão começando a ter um entendimento, digamos assim, de que existe mais a ser explorado, de que existe mais vida para viver, de que existe muitos amores que ainda precisam ser encontrados, muitas pessoas que precisam conhecer, muitos lugares que precisam conhecer, sabe? Eu vejo você querendo muito explorar muitas coisas, Leonina, a partir de agora. Você tendo também um nível de consciência, porque aqui a gente tem a própria espiritualidade, né? Você olhando de acesso, de encontro a um nível de expansão de consciência maior, sabe? De tudo que você já viveu até aqui. É como se eu tivesse preso em muitos momentos da minha vida em prisões que eu mesmo me coloquei. Entende? E agora não, agora eu vejo você tipo assim, não, eu quero me cuidar mais, eu quero me valorizar, às vezes por alguma situação difícil, né? Muitas vezes a gente toma algumas decisões de mudanças bruscas, como eu vejo aqui, que é a carta do entendimento, ela traz a libertação. Nada mais é do que você se libertando de velhos padrões, você se libertando de limitações que te aprisionavam, entende? Aqui a gente não fala nem de outras pessoas te aprisionando, é você mesmo se libertando de muitas coisas. E tem uma questão também, por exemplo, de eu fui assim até tal ponto, até tal momento da minha vida, mas eu não preciso mais ser assim. Hoje eu posso mudar, hoje eu tenho a capacidade, entendo que é totalmente possível a mudança, entende? E você se libertando de muitas prisões, de muitos lugares, de muitas situações, vivendo uma vida com mais leveza, com mais clareza, se permitindo experienciar muito mais. Então eu já vejo aqui a partir dos próximos dias você buscando e atraindo mais essa energia do novo, sabe? Se permitindo viver com menos preocupações, entendendo que somos todos temporários, estamos aqui de passagem. A vida é muito rápida, né? Pra gente ficar preso e apegado a muitas coisas que a gente não vai nem levar com a gente. Que lindo, que lindo, que lindo. Bora lá, vamos ver uma potência para essa leitura para vocês, leoninos. Qual que é a carta potencial? Ups, caíram duas, eu vou aceitar. Qual que é o desafio? Bom, vamos lá. Como potência dessa leitura, a gente tem o Rei de Espadas e o Sete de Espadas. Essas duas cartas juntas, elas trazem um avanço muito grande, porque o Sete de Espadas, que ainda é um processo antes de chegar no Rei, ele vem trazer outros caminhos disponíveis. Por exemplo, eu comecei a fazer uma faculdade, caminhei, entendi que isso não é exatamente aquilo que eu quero e eu começo a visualizar outras possibilidades. Ou então eu começo a visualizar outras áreas dentro desse mesmo nicho profissional, digamos assim. Ou então eu começo a visualizar outros caminhos de ciclos sociais, sabe? De pessoas que estão mais disponíveis, de pessoas que estão mais
alinhadas com esse novo nível energético que eu começo a viver a partir de agora. E você, quando entende isso, você vira uma chave com uma velocidade muito rápida, porque você sai de um 7 de espadas e vai para um rei de espadas, que é aquela pessoa racional, aquela pessoa que não vive só baseado na emoção. É aquela pessoa que fala não onde precisa falar não, ela fala sim onde precisa falar sim, ela se cuida mais, ela tira da vida dela tudo que não precisa estar ali naquele momento, sabe? E ela começa de fato a se priorizar. O grande desafio da sua leitura é a carta do Eremita, que é o ano que vamos viver, né? O ano que a gente vai viver é a carta do Eremita, que nada mais é do que você usando todas as experiências do passado como luz para iluminar essa nova jornada que começa. Então, muitas vezes, vão ter experiências do seu passado que vão ser importantes você parar e olhar e querer entender isso melhor. Não no sentido de ferir, não no sentido de... vou mexer naquilo, sabe? Mas é importante você trazer a força que aquilo te deu para você viver com mais sabedoria a partir de agora, entende? O Eremita ele é muito claro nas experiências que viveu, consegue trazer a força e o aprendizado de cada experiência para seguir o seu caminho com congruência, com verdade, alinhado de fato com um novo propósito e a partir disso iluminando o caminho também de outras pessoas. Aqui eu estou falando de pessoas que se libertam de algumas prisões e começam a servir, sabe? Servir o mundo e a sociedade e também a si mesmos, né? Porque a gente só consegue dar ao outro aquilo que temos. Então, se eu quero servir ao outro, eu preciso primeiro servir a mim, ter a minha estrutura cheia, né? Toda essa... Como eu posso dizer isso? Ter de fato uma estrutura, ter o básico para mim, para depois eu querer entregar ao outro, sabe? E você começando a entender isso, a importância, e trazendo força de outros lugares, de outras experiências, para compartilhar agora por onde você passa. Sendo um grande instrutor, sendo um grande... que eu posso estar falando sim de grandes terapeutas, de pessoas que vão começar a plantar sementes em muitos lugares por onde passar, tá? Isso é muito bacana. E eu vejo aqui um salto de consciência muito grande. Muito, muito, muito grande, Leonino. E que traz para você comemorações. O 6 de paus. O 6 de paus é você, tipo assim, nessa situação aqui, é você voltando do seu passado, é como se fosse assim, olha, agora eu vou tirar o dia de hoje, eu vou tirar a tarde de hoje para me entender melhor, para lembrar de tudo que eu já vivi, para trazer toda essa força comigo de novo. E quando você volta desse passado, dessa tarde que você passou, que você tirou para estar com você, você volta celebrando, porque você lembra o quão forte você é, você lembra o quão desafiador foi a vida até aqui, sabe? E o quanto você superou. Porque se você está aqui hoje, muitas vezes não queria nem olhar, é porque houve superação. Entende? Mas é importante muitas vezes a gente voltar no passado, voltar em lugares que a gente já viveu e trazer essa força, entender o porquê que a gente resolveu sair de alguns lugares, entender o porquê que muitas coisas foram transformadas, entender o porquê de muitas coisas, sabe? Simplesmente isso, no básico, no simples, entender o porquê de ser como a gente é, de fazer o que a gente faz, da forma como a gente faz e de querer passar isso para frente, experienciar a vida mais, deixar de ficar tão preocupado muitas vezes com coisas que daqui a 3, 4 dias você não vai nem lembrar mais, sabe? E se preocupar mais aqui com a própria vida. O louco, ele foca em si. O louco, ele foca em si. Ele foca em se fortalecer da própria vida, sabe? Em fazer a existência valer a pena. Não só para ele, mas por onde ele passa. Porque o louco, por onde ele passa, ele deixa uma flor, ele deixa um cheiro, ele deixa um rastro positivo, de uma energia muito eficaz, muito memorável, digamos assim, sabe? As pessoas lembram dele com carinho, com afeto. Vamos ver o que mais, Leonino? O que mais para esses leoninos? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Assim a gente ajuda essa egrégora a crescer. Combinados, Leonino? 3 cartas, por favor. Quantas cartas? Mas eu entendi aqui que é para eu aceitar isso, então eu vou aceitar, viu? Muitas vezes a gente não quer aceitar algumas situações que vêm de fora,
coisas de outras pessoas, mas é preciso aceitar, sabe por quê? Porque o que é do outro é do outro. Não adianta você querer impor uma coisa, principalmente no âmbito espiritual, digamos assim, a gente tem a carta da estrela no fundo do deck. Não adianta você querer mudar o destino, a jornada da vida do outro, porque o que é do outro, a gente não consegue mudar. E muitas vezes, é só com essa aceitação que a gente vai ter grandes estruturas. Entendi. Olha lá, ó. Saiu aqui a carta do 4 de ouros, o Ás de espadas, 9 de paus, 9 de espadas, ele caiu invertido, vou deixar ele invertido, e o Ás de paus. Aqui a gente tem duas mensagens claras assim. Primeiro, numerologia dos anjos. Número 99 e o número 11. A gente tem o fim de um ciclo, de uma vida cansada, de uma vida, muitas vezes, por si mesmo, viu, Leonino? Muitas vezes aqui eu não estou falando de pessoas que abusaram de você, é você querendo ceder demais, é você querendo entregar demais, carregar fardos que não são seus, que muitas vezes você não precisava ter carregado, sabe? Entendendo que as pessoas, elas vão ter a vida que elas escolhem, sabe? Para o desenvolvimento espiritual, não às vezes para a matéria, não às vezes para o humano que é vulnerável, que dói, que sente dor, sabe? Que não está satisfeito, muitas vezes. Mas para a vida que precisam ter de aprendizado, né? Espiritual, entende? A gente precisa expandir a consciência e começar a olhar mais para o lado espiritual das coisas. Por exemplo, se tem uma pessoa que ela sofre muito na vida, será que esse sofrimento de fato é humano? Ou é o humano que está querendo não aceitar uma condição que precisa ser aprendido no lado espiritual primeiro, para que essa dor humana pare de existir? Muitas vezes a gente pode estar falando aqui de grandes comparações, de pessoas que são altamente dependentes da aprovação do outro, da opinião do outro, tá? Mas a gente tem o 11, né? Duas cartas. Engraçado que elas caíram assim, ó. Eu tenho o corte, você escolhendo a espiritualidade te ajudando nesse momento, escolhendo cortar pesos desnecessários, cansaços que não são seus, buscando soluções para mudar, sabe? Buscando soluções para facilitar a vida que você leva. E o 9 de espadas invertido, né, no lado positivo, ele vem trazer muito de você se libertando um pouco mais de pensamentos de ansiedade, de querer que as coisas... É aceitação, sabe? É você aceitando mais. E aqui com o Ás de paus, né, na sequência, é você aceitando mais as coisas como elas são. Vindo da espiritualidade, por exemplo, você... Essa situação não é exatamente como eu gostaria que fosse, mas eu aceito. E a partir do momento que eu aceito isso do jeito que é, a espiritualidade me mostra o que aquilo quer me ensinar também, sabe? Porque mesmo que não é uma situação totalmente minha, da minha vida, aquilo tem alguma coisa para me ensinar. Se aquilo me incomoda, ou se eu gostaria que aquilo fosse diferente de alguma forma, porque aquilo me incomoda em certo nível de consciência, ou inconsciência também, é onde eu começo a entender, por exemplo, o que eu posso aprender com essa situação, sabe? Será que essa situação profissional, ou esse relacionamento, ou, enfim, essa outra situação, ela está querendo me trazer? O que ela está querendo me trazer? O que eu posso aprender com isso? Ao invés de ficar se martirizando, sabe? Eu quero mudar, eu quero fazer isso diferente, eu gostaria que isso fosse diferente, eu gostaria que essa pessoa fosse assim, eu gostaria que essa pessoa fizesse isso, sabe? Mas essa pessoa não fazendo exatamente o que você quer, o que isso quer te ensinar? O que você pode aprender com essa situação? Talvez deixar com o outro que é do outro e começar a cuidar mais de você? Sabe? E quando você começa a cuidar mais de você, é onde a gente tem o 4 de ouros. É onde a gente começa estruturalmente, onde a gente começa a estruturar não só a matéria financeiramente, mas vários âmbitos da nossa vida, sabe? Porque, por exemplo, muitas pessoas aqui, o que eu sinto é,
Tem pessoas que vão estruturar a área de relacionamentos quando tiverem uma área financeira estruturada primeiro. Ou então pessoas que vão começar a cuidar da saúde quando tiverem, de fato, a área financeira estruturada, entende? Só que não pode ser assim. Eu não posso condicionar uma outra área da minha vida só quando uma área der certo, entende? Eu preciso entender que eu tenho várias áreas da vida para equilibrar. Nem sempre eu vou conseguir fazer elas em simultâneo, mas não adianta eu querer ter perfeição em uma área enquanto outra área está totalmente falida, entende? Ou então com grande déficit, com grande deficiência, sabe? Então assim, às vezes eu não vou conseguir 100% na minha área financeira, mas eu já atingi 70%. E a minha área emocional, digamos que está 0%, eu tive que reduzir aqui esses 30% para eu conseguir investir aqui e elevar um pouco da minha área emocional também. E a minha área emocional que estava, sei lá, com 0, com 20, com 30, ela foi para 70% e eu consigo ter 70% em todas as áreas. Então, muitas vezes, é eu aceitando também que o que eu posso hoje é ser um 70%. Eu não vou conseguir ser 100%, mas é melhor ser 70% em todas as áreas da vida do que ter uma área com 100 e a outra com 0. Entende, Leonino? A mensagem hoje aqui para vocês é isso. Essa é a mensagem para vocês. E quando você começa a entender o equilíbrio de todas as áreas da vida que é preciso ser feito, você começa a celebrar. Porque uma área que está com 0, ou com 10, ou com 20, e você consegue elevar ela a 70, olha que avanço que você fez. Entende? E aí você começa a celebrar as pequenas conquistas, você começa a entender o fluxo da vida, entender que tudo traz um aprendizado. E viver a sua grande jornada espiritual, explorando, se conhecendo, se permitindo viver, trocando a pele, sabe? Se permitindo viver outros caminhos, fazer outras escolhas. Combinados, Leonino? Essa é a mensagem para vocês. Espero de todo o meu coração que tenha feito sentido aí do outro lado. Se você ainda não curtiu, curte, comenta, compartilha, deixa aqui o seu like, me conta de onde que você é, eu quero saber, tá bom? E assim a gente vai começar a interagir um pouco mais. Fique muito à vontade. E é isso, a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.